Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Movimento Cast e hoje com um assunto bastante pertinente, bastante interessante sobre a ótica da saúde. O nosso podcast tem um nome de Movimento Cast não é à toa, porque nós trazemos sempre aqui profissionais que gostam, que trabalham com o movimento. O movimento preconiza ou traz uma informação de saúde e que nós somos profissionais da saúde. Mas tem um porém aí que eu acho que é bastante interessante. Somos profissionais da saúde, mas normalmente trabalhamos o quê? A doença, né? Mas, será que não há uma dualidade nisso? Não há um paradoxo nisso? Gente, profissionais da saúde, o mundo mudou, os pacientes mudaram. As informações que nós temos hoje são muito desencontradas. Informações de rede social completamente equivocadas, com pseudociência e ciência. Será que não vale a pena nós trabalharmos mais essas vertentes? E falando nisso, essa vertente saúde, ela pode ser considerada um business futuro? Um negócio interessante para o futuro? Por isso, temos aqui a honra novamente de estar com o Dr. Mauro Choi. Já tem um episódio dele que foi um episódio fantástico. Que o Dr. Mauro Choi vai contar um pouco da trajetória dele desta situação de doença e agora trabalha mais com a saúde. E em conjunto, Marcelo Dantas, obrigado Marcelo, para falar sobre a pivotagem da trajetória do Dr. Mauro Choi. E também para falar um pouco de marketing e dessa questão. Será que é um business interessante para a gente, que somos profissionais da saúde? Mauro, obrigado pela presença novamente. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Zé. Né? Um prazer tê-los aqui. Ô Zé, obrigado mesmo. E eu tô aqui impressionado com essa introdução aí. Meu Deus do céu. De onde surgiu isso, né? Quem vai ficar impressionado que vai ser a legal. Camila na hora que ela ver. E a Camila nos abandonou hoje também, gente. Pô, toda vez que eu venho aqui, É a Camila verdade, não vem. Mauro, é depois você fala verdade. É verdade. Acho que é pessoal, viu, Mauro? Ixi, eu acho que eu sei até por quê. Ó, eu acho que eu vou contar um pouquinho aqui pro pessoal o que aconteceu, de onde veio toda essa história do que o Zé falou. Isso sobre minha ótica, né? Agora, com relação a se tornar business ou não, vamos descobrir, por isso que o Marcelo tá aqui. Sim. Né? Para quem não sabe, o Marcelo foi... Enfim, eu não sei nem até hoje que palavra eu uso, Marcelo, para descrevê-lo, né? Se é mentor, conselheiro, amigo, psicólogo. Começou como mentor. Ombro. Começou como mentor. Mas a especialização, ele, é claro, vai se apresentar, né? Mas eu o trouxe mais para a parte do marketing mesmo. E me encantou muito uma ótica que ele tem no marketing muito semelhante ao que eu tenho na medicina, que é realmente querer enxergar a pessoa, né? E pode até parecer esquisito quando fala do marketing, mas ele explica muito bem isso. E aí seria interessante esse papo aqui justamente para quem estiver assistindo entender um pouco mais como é que a gente consegue misturar saúde e marketing utilizando evidências científicas, não no marketing estou falando, mas fazendo o bem, não pregando pseudociência, não pregando procedimentos desnecessários, né? Fazendo o que tem que ser feito e rentabilizando com isso. Imagino que sim. É interessante só colocar que o Marcelo vai se apresentar, é lógico, eu acho que é importante, mas quando fala em marketing, porque parecendo que está querendo vender alguma coisa que não é boa, não, muito pelo contrário. O marketing tem que ser feito e muito bem feito, principalmente no que diz respeito à saúde. Marcelo, Tudo bem? obrigado. Valeu. Se apresenta para a gente aí. Posso resumir minha atuação como mentor de empreendedores, mentor de branding, marca pessoal, modelagem de negócios. Tem uma palavra que ela tem me ajudado em toda conversa que eu estou junto com o Mauro, que não é uma palavra, é um conceito que é a visão sistêmica, né?
O meu trabalho, ele começou buscando o tal do marketing, vendas, resultados. A minha especialização em marcas fez com que muitas pessoas viessem atrás de mim, assim, recorrer ao meu trabalho para buscar essa performance. Só que eu fui me aprofundando, descobrindo que por trás das marcas existem organizações, existem culturas, existem operações. Né? Não é porque é um profissional autônomo, não é porque é um profissional que ele atua de forma independente, que ele não tem uma cultura, que ele não tem um conjunto de regras, processos. Né? Então, ele é, para mim, um tipo de organização. E marca, negócio e a pessoa por trás do negócio são três coisas que têm que estar totalmente alinhadas. E a visão sistêmica, né, nesse ponto, ele traz justamente essa observação que o Mauro, ele fala sobre ver o paciente, né? O paciente por trás da dor, da necessidade física, da contusão. Ou seja, existe uma vida, existe uma trajetória em andamento, né? Então, o que eu percebi no processo do Mauro foi que ele parou, ele já não conseguia mais, né, olhar só para o quadro clínico do paciente. Né? Ele olhava o antes, o durante e o depois, e eu acho que isso foi um ponto de virada, né, Mauro? Que realmente fez ele expandir, né, a sua área de pesquisa, de atuação, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de passar a bola de volta para vocês, deixa eu conceitualizar esse marketing. Para mim, marketing é conexão. Então, todo mundo fala, preciso fazer marketing. Né? O que eu leio? Eu preciso me conectar, eu gero um valor. E eu preciso que esse valor ele atinja o seu destino, chegue a quem ele foi feito para, né? Os clientes. Então, toda vez que a gente falar de marketing, principalmente aqui hoje, vamos visualizar uma ponte. Tá? Então, se você falar assim, dá para fazer negócio, dá para transformar negócio, tem oportunidade... eu vou traduzir isso o tempo todo com existe um problema a ser resolvido, né? Existe um valor aqui para ser gerado, essa ponte ela existe ou a gente precisa criar, né? Então eu acho que do meu lado pelo menos, pegando pela sua introdução, a gente vai falar um pouco sobre isso e é lógico, e eu vou simplificar um pouco a fala no meio do caminho. Ô Mauro, então eu estava lembrando, enquanto o Marcelo falava, eu estava lembrando de uma coisa, mas deixa eu contextualizar antes. Lembrando como ele não foi contratado por mim, ele foi contratado por outra pessoa da minha equipe por outro motivo, né? E aí é bem interessante isso, mas para entender... Posso fazer uma parte sobre isso? Claro. Eu fui contratado para fazer ele voltar para o caminho tradicional. Isso. Assim, o Mauro endoidou. Esse era o briefing. O Mauro expandiu, o Mauro tá em várias vias, o Mauro tá assim com uma visão, tá integrando conceitos e assim, puxa vida. Nossa, ele precisa. Não fui eu que contratei. Ele precisa. Eu tô floreando um pouco e reforçando as cores. Ele precisa de um direcionamento, né? Ou que alguém que veja naquilo que está sendo feito, né? Um plano. E aí eu me misturei com ele, a gente só piorou. Né? Eu duro que foi mesmo. Eu olhei e falei, o quê? Esse cara tá certíssimo no que ele tá fazendo, vambora. Que foi mesmo, cara. Eu lembro porque eu participei de uma reunião lá atrás. Sim, isso. Então foi essa época. Foi essa época. Tá. Porque o que gera dinheiro para o ortopedista em si são cirurgias e procedimentos ambulatoriais, enfim. Basicamente, no caso do ombro, cirurgias, artroscopias do ombro, né, para reparo do manguito rotador, é número 1 disparado de procedimento. Deixa eu pegar esse gancho, então, porque eu emendo essa pergunta já, né? Porque, assim, nós, profissionais da saúde, nós somos treinados como profissionais da doença. Sim, né? E o fisioterapeuta é assim e o médico também. Né? O mercado, o sistema é dessa maneira. E você, com certeza, lá no início também trilhou essa trajetória. Sim. Conta um pouquinho dessa trajetória e o que fez você pivotar. Perfeito. Né? Perfeito. E com a ajuda do Marcelo. Então, resumindo, foi rede social. Como começou tudo isso? Eu passei a estudar mais,
e com mais critérios para divulgar informações e não ser rechaçado. Então, na verdade, o principal motivador foi o medo. O medo de me julgarem. Medo é um baita do motivador e hoje eu tento combater o medo nas pessoas, né? Certo. Aí, por medo de não ser julgado, eu comecei a estudar a fundo mesmo. Puta, é isso, é aquilo, eu tô falando besteira ou não. E estudando demais que eu encontrei algumas informações que vão de encontro, batiam de frente com a ortopedia tradicional, né? É até feio falar isso, mas seria do jeito que eu aprendi. Tá. Por exemplo, o quê? Manguito rasgado, né? Então, dor no ombro é a principal queixa, é a segunda ou terceira principal queixa que existe, mas das dores no ombro, 90% é dor subacromial. Ou seja, né, a dor subacromial no ombro é extremamente comum e é o ganha-pão do cirurgião de ombro. E aí, como é que faz? O paciente vai chegar com a dor no ombro e o cara vai falar, tá bom, ressonância magnética. É exatamente assim em 99% dos casos, né? Ressonância magnética volta, aí na ressonância, se vier lesão transfixante, cirurgia. Se vier lesão parcial, quantos por cento? Mais de 50%, cirurgia. Né? E é assim, ponto, acabou. Não estou mentindo. Um fluxograma. Né? Um fluxograma, exatamente. Então, tipo assim, para que o paciente veio até o consultório? Eu mandava um pedido e pronto. Um fluxograma muito matemático. Sim. Isso independente do paciente. Qualquer tipo de paciente, enfim. E assim como artrose também, tudo cirurgia. Então, hoje eu recebo muito paciente que já vem com várias indicações cirúrgicas. Eu falo, não, calma. Eu sou o cara que fala, calma. Por mais que eu queira operá-lo, eu gosto de operar, para deixar bem claro, tá? Passei todos esses anos operando muito, muito mesmo. Eu prefiro operar do que atender, é verdade. Eu canso menos, eu ganho mais. Eu tomo um café gostoso lá no hospital, entendeu? É uma delícia. Mas não é o certo. Então a questão é, a minha consciência bateu. Bateu. Por que fazer isso? Porque é o certo. Né? Mauro, me corrija se eu estiver errado. Tem algo que eu aprendi com ele, que é assim. A ciência e os estudos que determinam esse fluxo, se você decupar lá nos princípios, né, dos estudos, vai existir regras, vai existir exceções das regras. Porque é tudo matemático, é percentual, é de probabilidade, né? Então, quando existe o fluxograma, né, do protocolo de atendimento, aquelas pequenas possibilidades, que sejam pequenas ou grandes, que foram desconsideradas para falar, não, é aqui que vai, né? Elas não são ponderadas. Então, o que parece é que o Mauro, enquanto ortopedista médico, ele olha lá no começo, entendeu? E eu falo isso como paciente agora. É verdade. Né? Ele fingiu... Não, ele foi paciente de verdade, né? Você pagou, né? Então. Fala que eu fingi. Quando eu fui contratado, fui chamado para trabalhar, eu já estava eu havia rompido meu manguito. E eu já estava em busca já de um ortopedista, né? Para poder me dar uma segunda opinião médica. Na época, eu precisava ter feito a cirurgia, não fiz, foi enrolando, passou, né? E aí, quando surgiu a indicação para trabalhar com o Mauro, eu falei, puxa, aí, ó, que bacana. Eu vou fazer o famoso comprador misterioso. É uma técnica, né, de marketing mesmo, para você viver a jornada e você fazer a análise da qualidade entregue, né? Só que ali havia uma verdade. Eu tinha tido mesmo uma ruptura, né, do manguito. E aí eu passei lá com o Mauro. E aí a consulta acho que foi bem feita. Enfim, acho que você não tinha... A primeira consulta não tinha ressonância ainda, né? Ou era antiga? Não tinha. Assim. Eu mandei para você. Aí ele... E o que eu gostei? Porque quando me brifaram o Mauro, já brifaram ele um médico conservador. Eu falei, opa, é ele que vai me canetar que eu não preciso da cirurgia. Só que foi o contrário. Porque ele pegou e me analisou e ele falou pra mim, ele me deu uma aula, que é isso que ele faz na consulta dele, é uma aula. Eu mesmo ficava assim, mas o que isso tem a ver, sabe assim? Mas, num geral, eu me senti muito acolhido, porque eu já tinha passado já com 2 ortopedistas, assim,
15 minutos de consulta, e ali eu tive uma experiência que eu comecei a entender mais sobre mim, sobre o meu ombro, né? E aí ele vira para mim e fala assim, Marcelo, resumindo, se fosse meu ombro, eu faria, né? Jovem, forte, novo. Não, mentira, ele não falou isso. Não, eu falei novo, né? Ele é novo, Esportista. com a lesão moderada já, né? Não, e ele falou assim, eu faria. E aí, beleza, eu comecei a me programar para cirurgia. Voltei para casa, comecei a planejar o que eu ia fazer e tal. Mas não deu 1 mês e meio, ele me passou um WhatsApp. Ele falou, Marcelo, uma notícia boa para você e ruim para mim. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, saíram os estudos e definitivamente o seu quadro não é caso de cirurgia. Eu queria até que você explicasse isso, né? O que é que tinha lá? Porque eu só escutei essa parte, você não precisa de cirurgia. O resto eu não queria nem saber. Na verdade, eu já tinha... o que a literatura já está caminhando e já está meio que consolidado é que mesmo com lesões transfixantes, não precisa sair operando todo mundo. Se funcionar o conservador, ou seja, fisioterapia primeiro, não precisa operar. Mas aí fica aquela dúvida lá. Tá, mas e se essa lesão progredir, né? E virar uma artropatia do manguito lá na frente, ficar instável, virar uma artrose, né? Esse é o principal argumento para se operar o manguito, né? E aí foi uma época que você mandou o segmento do Estudo Moon. O Estudo Moon, ele começou a acompanhar pessoas com lesão do manguito, fez 5 anos, aí tem 10 anos o Estudo Moon. E aí, por exemplo, um achado interessante é que pessoas com lesão transfixante, não operadas, que fizeram fisioterapia, o principal fator de melhora da dor é a crença na fisioterapia. Aí entra um papel, uma coisa que eu nem lembro onde que eu falei isso, mas sobre a comunicação, acho que foi numa live que eu fiz, a comunicação do fisioterapeuta com o paciente vai aumentar a crença do paciente no tratamento. E aí vai ter a melhora. Tá vendo? É comunicação, não é a técnica. Tá? Isso tem vários estudos mostrando isso. Tem vários estudos, tem alguns estudos que mostram a questão da expectativa do paciente frente o profissional, muda significativamente o resultado final disso. Ou seja, desculpa, só terminando. A forma com que você se comunica, a forma com que você explica, a forma com que você mostra para o seu paciente aquilo, faz toda diferença no quadro do resultado. Ô Zé, quando eu fui lá passar com o Mauro, eu tinha movimentos que eu não alcançava ainda, e sabe quando você torce tudinho, ainda se falar que dói, né? E estralava para tudo que é lado, meu ombro. Do dia que o Mauro falou assim, cara, não é uma situação, né, extrema de cirúrgica, né? Me mandou para fisioterapia, fui lá, maravilhoso também, lá tive outra aula, né? Me mandou para casa para os exercícios, eu falei, pô, mas o que tá acontecendo aqui, gente? Sabe assim, eu tô... né? Falei, poxa vida, quem é esse povo? Sabe o que aconteceu? A sorte foi o seguinte, os estudos eu li, né? Mas com base nisso eu posso confiar a partir, tipo assim, né? E aí, eu posso mudar a conduta? Ciência é muito difícil, né? Aí eu gravei o episódio do Poichoi com o Scatoni. E aí o Scatoni é o papa do tendão, né? Número 3 do mundo, né? O cara é fodástico. E aí no finalzinho eu falei, cara, pensa um paciente, 40 e poucos anos de idade, com a lesão transfixante do manguito. Eu lembro disso, eu assisti. Ele joga beach tênis, né? Eu tenho respaldo da literatura para não operar esse paciente. Tipo, se der merda lá na frente, eu tô respaldado por não ter operado. Ele, com certeza, você não precisa operar. Aí eu mandei mensagem pro Marcelo. Em menos de um mês, eu não sei quando foi, mas passou um mês mais ou menos, eu notei, assim, eu não tinha mais estralo no ombro. Todos os movimentos que eu não alcançava, eu estava alcançando, o negócio sumiu. Assim, sabe? Parece que aquela minha culpa de não ter feito a cirurgia me colocava num estado ali de lembrança, sabe? Então tinha aquela dor, tinha sumiu. Hoje, assim, é 100% funcional, assim, mas nem nada. Interessantíssimo isso. Interessantíssimo. E voltando um pouquinho, né? Então, a tua trajetória foi de doença para a saúde, ou seja, de profissional que trata a doença para agora abordar a saúde, mediante o conhecimento. Isso. Mediante informação. Eu fui entendendo que a maioria
os tratamento de doença padrão ouro, da maioria das doenças, de diabetes, a pressão alta, a dor, né? É mudança comportamental. Ponto. Acabou. É mudança comportamental. E remédio? Remédio nunca é padrão ouro para nada. Assim, é só essas doenças esquisitas aí, né? Mas as doenças adquiridas, é só entender que nós não nascemos precisando de remédio nenhum. Nós somos seres evolucionários fantásticos, né? Se estamos pisando nesse planeta de 4,2 bilhões de anos, é porque nós somos fodas. Ponto final. A gente se cura, ponto final. E aí os nossos hábitos estão fodendo com o nosso corpo e nossa mente. Ponto final. Ponto final. É isso. Então eu preciso mudar os hábitos. E isso está comprovado, né? Enfim, para tudo, né? Então, melhorar o básico, o sono, a alimentação, saúde mental e exercício, né? E você vai pegar os pacientes com dor, é isso que está bagunçado, geralmente é extremamente estressante, muito estresse. Todos os pacientes, todos sem exceção. E aí eu fui começando a entender, peraí, então, na verdade, eu preciso promover saúde para esse paciente para ele curar a doença. Né? Não é remédio, não é cirurgia, não é infiltração, entendeu? Então os próprios profissionais da saúde são doutrinados a usar remédio e procedimento. E aí acha que de fato é aquilo que trata, né? De uma forma completamente errada. E eu acho que quem doutrina, é claro que é a indústria de maneira geral. Sim. Né? Que fica inundando de artigos e, enfim... Nada a ver. Deixa eu pegar, porque eu vou ser provocativo. Provocativo é um modo de dizer também para você, porque a história que você contou, que o Mauro ele vinha numa vertente, como é que fala? Na zona obscura, assim. Aí ele foi para a saúde e você foi contratado para trazê-lo de volta para a parte mais... vamos chamar assim, lucrativa do negócio. E aí você explica um pouco melhor isso, assim. Por que você chegou e viu, não, peraí, essa vertente é o que deve ser seguida? Perfeito. Botando as palavras corretas, era assim, o Mauro vem fazendo cada vez menos cirurgias. Cirurgias são os produtos mais lucrativos da operação. Sim, né? Exatamente. Então, assim, vamos dar uma olhada nisso. Na paralela, havia uma questão assim, puxa, ele está construindo algo, né? Com a rede dele, com o Instagram dele, os conteúdos dele. O que pode ser feito com isso para a gente, em busca de uma lógica disso? Isso é um papo organizacional, né? E aí, o que acontece? Eu tenho uma leitura do ser humano, assim, que ela é sistêmica, tá? A real é que, e hoje eu estava tendo uma reunião a respeito disso. Quero vender. Se você pegar qualquer executivo, qualquer empresário, quando ele alcança a meta de vendas dele, ele descobre que ele quer ser feliz, na verdade. Entendeu? É até a história do pescador e do executivo, não sei quem conhece aqui. O pescador tá lá pescando, o executivo e o empresário, né? Ele chega e fala, você fica aí, por que você não vai trabalhar, não vai construir, não vai comprar, não vai fazer, né? E aí o pescador, mas pra quê? Pra quê? Pra quê? E ele vai desenrolando a conversa. Aí no final o executivo fala assim, não, porque aí se você tiver muito dinheiro, se você tiver uma casa, se você tiver isso, aquilo, você pode pegar e descansar, né? Ele falou, não, já tô aqui, descansando, né? É uma brincadeira para dizer o seguinte, a gente busca realização e felicidade, tá? E o Mauro, o que acontece? Ele é provido de algumas características, né? A gente define como um tipo de uma antena, né? E eu vejo isso em muitos profissionais, muitas pessoas, que são pessoas que elas transcendem suas próprias visões, a visão do ego, sua própria necessidade, para se abrir e falar assim, olha... as pessoas estão precisando de tal coisa, a humanidade está precisando de tal coisa, né? Então, eu acho que ele é dotado disso. Então, ele percebeu, olha, a saúde, ela vive um momento que precisa de uma abertura, de uma revisão. Então, assim, algumas pessoas podem ler, né? Eu vou advogar hoje aqui, tá, Mauro? Assim, extremismo, mas não é. Quando existe algo a ser transformado, ou uma disrupção para acontecer, uma mudança, quem vem como um agente dessa mudança
ele é meio compreendido como um transgressor ou um arquétipo meio fora da lei, entendeu? Por uma questão de compensação. Ele não parou de fazer cirurgia. Semana passada foram várias, né, que eu escutei, o retrasado. Mas, como ele tem esse chamado, que não é um chamado do além, é uma percepção, ele falou de seres evolutivos. Você usou um termo bonito? Evolutivamente... Seres em evolução, se a gente evolui, por que que é? Porque aquele que está vindo depois, ele vem fazendo uma leitura do ecossistema e capturando as necessidades e ele causa alguma melhoria. Então essa antena que eu estou falando, todos nós temos, mas nem todo mundo está à disposição desse movimento. Na minha opinião, ele leu e falou, olha, tem alguma coisa para acontecer aqui. Tá? Outra coisa que eu vi que ele fez, que eu acho bacana, é assim, eu sei que na medicina existe todo eu falo isso porque eu já trabalhei com muitos outros médicos, tá? Existe muito uma tentativa de hierarquizar as coisas, quem tá em cima, quem tá embaixo, quem é mais, quem é menos, né? Ego. E o Mauro fez um negócio magnífico, que para mim é o segredo dele ter tanto fisioterapeuta na rede dele. Ele trouxe respeito, ele incluiu uma atividade que eu concordo ser a atividade do futuro, do presente e do futuro. Por quê? Porque ela é qual é a palavra? Talvez sustentável. Sustentável, será? Mas eu quero pegar esse gancho que você acabou de colocar aqui, aí agora, porque assim, independente das características pessoais do Mauro, né, me corrija se eu estiver errado, você viu também uma situação assim, você foi contratado para que ele fizesse mais cirurgia, né? E a gente olha para isso também. Não, tudo bem. Mas você chegou e viu que ele pode ter um negócio lucrativo mesmo com menos cirurgia. Ou seja, sem olhar para a parte mais da doença, olhando para a questão da saúde, isso também tem uma vertente de lucrativo aqui, gente, não é ruim, todo mundo vive do dinheiro, né? Então, essa vertente de ter uma capacidade de negócio boa, você deve ter enxergado isso também. Eu acho que uma das primeiras semanas, né, ele já teve uma visão que eu não tive e eu que não quis dar continuidade naquele momento. Qual que é a palavra? Uma comunidade, criar continuar a promoção da saúde para os meus próprios pacientes, né? E juntar até alguns profissionais lá dentro para também dar informações, enfim, e criando Porque eu vi nele o desejo da transferência de conhecimento contínuo e amplo. Então, assim, ele vê simplicidade nas conexões que ele faz. Eu entendo porque eu sou assim também. Eu vejo muita simplicidade nas conexões que eu faço. Só que tem muita complexidade no que ele está querendo transferir, né? São muitas disciplinas envolvidas, né? E um negócio que a gente chegou num acordo, que isso é super importante, né? O Mauro, ele começa a pisar em territórios onde existem seus próprios especialistas, né? E fala do Mauro assim, muito humilde, né? Muito humildemente, de se posicionar como quem integra o conhecimento, né? E trazer para perto as pessoas que possivelmente tenham um conhecimento muito mais profundo naquela área. Então, a minha leitura é assim, é como se ele fosse andando, chegando num corredor com muitas portas, e aí ele abre, e ele bate na porta, vai conhecendo, vai acumulando conhecimento e se apaixona. Né? Não, então... eu posso me citar como exemplo, porque a primeira vez que eu tive contato com ele foi o respeito máximo do profissional da ortopedia, do médico, para com o fisioterapeuta. Eu falei, que porra é essa? Né? Quem é esse cara? Porque quando eu tô com quase a idade dele de vida, eu tenho de profissão. A hora que eu cheguei, falei, esse cara acho que não vai nem me receber, né? Não. Eu fui analisar. Ele ficou 1h30 comigo conversando. Ele perguntou sobre a profissão. Ele pediu uma opinião de consulta, que ele estava com dor se eu não me engano, era cervical, ou seja. Né? Você percebe, se você analisar em todas as falas dele,
ele não confronta a gente. Não. Ele confronta sistema. Ele confronta nem o sistema, ele confronta modelos. Não no sentido de transgredir ou até mudar, mas só se abrir. Entendeu? Então, para mim, eu acho que o movimento é muito esse. É tipo assim, pô, gente, vamos se abrir. Né? Esse é o convite para todo mundo. E aí eu acho que quando ele encontra uma porta fechada ou alguém fechado, segurando numa realidade, que devido a todo o processo ele vai lá, vai estudar, e aí eu vejo um outro Mauro, né? Realmente ele vai lá e cutuca, discute e tal, e argumenta. Mas eu acho que o ponto foi justamente esse. Eu vi forças muito grandes acerca da marca pessoal dele, do movimento pessoal dele, né? Então, e eu fui mapeando. E fui mapeando esse movimento de inclusão dele, né? De profissionais e inclusão do tipo, vamos trabalhar junto, né? Eu aí conecto com as minhas crenças, porque eu entendo que tudo que é mais natural e menos invasivo, ele é mais sustentável. Por isso que eu falei que o fisioterapeuta é o profissional do presente e do futuro, né? Porque quando você pega a máquina humana, que é inteligente, como o Mauro trouxe, e você estimula ela para ela fazer o trabalho dela, é muito mais poderoso do que você tentar remediar, e a gente sabe que você toma um remédio, e aí tem um outro efeito, né? Eu colocaria aí junto com a minha profissão, né? Eu colocaria os educadores físicos. Sem dúvida. Né? E já puxando aí para você. Calma. Vamos deixar claro. Desculpa. Eles estão sendo deixados para depois, porque tem algo grande para ser dito a respeito deles. Nós somos profissionais do movimento. Né? E como a minha introdução, profissionais do movimento, o movimento preconiza saúde. Né? Mas tantos nós quanto os profissionais da educação física também lidam muito com a parte, uma vertente muito específica, né? Profissional da educação física, principalmente com a estética, né? Nós, fisioterapeutas, principalmente com a doença propriamente dita. Mas isso está vendo uma mudança, né, Mauro? Eu queria que você colocasse um pouco mais sobre isso, porque é o que você faz com muita maestria, com frequência. De certa maneira, de fato, eu gosto de... Eu queria dar trabalho, né? Não é que eu gosto de ficar falando, até ficar sem saliva e ver que o paciente já está de saco cheio também. Eu não gosto disso. Eu queria transferir conhecimento. Se eu pudesse fazer igual no futuro, assim, põe um capacete, assim, transferir o conhecimento, tá resolvido, né? Mas não dá. Então, nesse sentido, eu até invejo o fisioterapeuta, o professor de educação física, pelo tempo que eles têm com o paciente. Fantástico. Não precisaria nem ficar falando disso uma aula inteira, porque eu falo 1h30, né? Até esgotar. Eu vejo a cara da pessoa, tá esgotado, não tá captando nada. Aí eu vou cortando. Assim, é bem isso, né? É muita informação. Mas é um desejo meu. Eu sei que é algo meu, né? Tudo sempre é nosso, né? Mas, de fato, esses conhecimentos ajudariam e muito o paciente, né? E aí, pense um personal trainer ou fisioterapeuta, né? Tá lá, tem vários encontros e vai falando uma coisinha de cada vez e vai, né? Hoje eu vou falar só disso aqui, ó, e fica falando, fala do sono, fica perguntando como é que tá o estresse, não sei o quê, né? E vai dando informação. Pensa uma pessoa que tem um personal trainer que acha que vai só explicar a musculação e começa a aprender de neurociência, como é que funciona a amígdala cerebral, como é que funciona o eixo hipotálamo e hipófisis-adrenal, o que o cortisol faz no cérebro dele, no corpo dele, o que fazer para combater o estresse, né? A dor. Então, a dor, entra a dor junto, né? Mas vai mudando a vida. Eu estou falando da dor porque a gente fala, mas você não está falando de doença, de saúde, e você vem com a doença. Não, é que o trabalho sobre a dor interfere em vários desses aspectos que você está colocando. Exato. É porque, quem não sabe... Da saúde como um todo. Isso. Eu cheguei nesses conhecimentos através da dor, né? Eu queria saber o porquê. Então, eu vejo, sigo muita gente, o próprio Léo me ensinou muita coisa, ainda aprendo com ele muita coisa, mas é muita ciência básica, é muita
ciência biológica fina, assim, que acho que não vai acrescentar muita coisa para o paciente. Eu queria saber o que eu preciso entender para acrescentar ao paciente. Tem que fazer sentido. Então, tem que ter o porquê. Se não tiver o porquê, o paciente não vai nem acreditar no que eu estou falando. Né? Mas por que isso? Mas por que eu estou com dor crônica? Eu entendi que o meu cérebro não quer apagar essa minha dor. Mas por que não quer apagar? Entendeu? A verdade é que a gente não sabe exatamente por quê. Tem várias teorias, vários modelos teóricos, grandes instituições, mas eu não posso falar é por causa disso. Mas, para ajudar o paciente, não importa. Não importa. Eu pego um modelo que eu acredito e que eu vejo constantemente o padrão, que é o estresse. Né? E aí tem muito estudo mostrando como é que o estresse, o pico de cortisol, vai criar essa sensibilização central ou até mesmo uma memorização da dor. Né? E aí eu vou perguntando sobre a vida, o próprio paciente vai se relatando, vou deixando falar. Teve um paciente esses dias que fiquei 3 horas e meia, porque não tinha nenhum paciente que quis deixar ela falar até... Ela falou 1 hora e meia. Eu fui examiná-la depois de 1 hora e meia. Isso porque eu interrompi. Tá? E aí falando, esses pacientes eu falo, percebemos que a dor no seu ombro é o menor dos seus problemas, né? A pessoa cai a ficha, né? Cai a ficha. Eis o ortopedista. Não, o duro que eu tive um paciente, eu até vou encaminhá-lo a você, né? De um ombro também, de uma tendinopatia de manguito, clássica, agudíssima. Aí você vai perguntando sobre o sono, e o nível... Eu falei, e o teu estresse de 0 a 10? 18. Eu falei, puta merda. Então, tem todo um mecanismo por trás disso. Sim. Mas já pegando, então, continuando... Você está falando de uma questão, você está envolvendo o paciente como um todo. Isso. Né? É o modelo biopsicossocial que tanto se fala. Mas a grande maioria de nós, né, fisioterapeutas, educadores físicos e etc., trabalhamos muito no modelo biomecânico. Né? Ou seja, ortopedista também. É aquela questão... pura, específica, é o ombro, é o joelho, a estética, é simplesmente ele ganhar um pouco de performance física. Né? Esse contexto você acha que talvez precise mudar, não é isso? Sim, sim. Se me perguntarem hoje o que é o modelo biopsicossocial, eu não sei responder. Eu não sei qual o conceito, porque eu nunca investiguei. Né? É uma crítica que eu faço bastante, eu falei contigo, Zé, vamos parar de só falar palavras bonitas, né? Porque quando fala biopsicossocial, você vê lá, todo mundo falando, biopsicossocial, é isso mesmo, mas aí, tá, e aí o que você faz com relação a isso? Não sabe. A verdade é essa, não sabe. Então não para, nem fale, né? E eu falo muito pouco biopsicossocial na minha rede, inclusive. Mas o que é isso? Você não fala o termo. O termo. É enxergar o paciente como um todo, né? E o que é enxergar o paciente como um todo? É não só fazer perguntas de várias áreas, mas deixar ele falar. Assim que você consegue enxergar. Porque assim, se ele não se abrir, você não entendeu quem é essa pessoa que está na sua frente. E ele só vai saber se você acolher e deixar falar. Mas aí, desculpa, mas aí eu vou ser provocativo, né? Mas como que um personal trainer vai trabalhar com essa vertente? O personal trainer, se você começar a prestar atenção nos alunos... Porque é um dos profissionais que mais fica com o cliente. É o mais... Cara, é o que tem mais potencial, eu acho, velho. E eu queria fazer educação física, tá? Meu tio que não deixou. Quer dizer, meus pais não deixaram, pediram pro meu tio me ligar. É verdade. Por causa do taekwondo. Mas é o que mais tem potencial, tá? Porque tá lá, é o mais íntimo. Ele não tá numa relação de profissional que vai curar de uma doença. Ele não é um psicólogo que vai tratar a saúde mental. Ele não é um médico que vai tratar alguma coisa, não é um fisioterapeuta. Ele é um amigo que tá ali, ó, num momento agradável, ensinando uma coisa, falando de coisa agradável, está aberto. Ele é o que mais conhece a pessoa, de maneira geral, do que os outros profissionais, né? E pode usar
isso, né, esse conhecimento, essa abertura, que já que ele conhece mais, para começar a dar conselhos, mas conselhos não na vida da pessoa, conselhos com base em evidência para melhorar o sono, para melhorar a alimentação, para melhorar a saúde mental, né? Não é virar um profissional. Isso. Não é virar um médico do sono, um psicólogo, de maneira geral. A gente está conversando, me veio na cabeça agora, falando, Pombas, mas espera aí. Alguém, eu vou falar pela minha área, né? Algum fisioterapeuta fala, mas o cara não entende de lesão de joelho, por que ele vai falar sobre lesão de joelho? Sim. Né? E aí, pegando a sua fala, ele fala, não, ele não tem que entender da lesão de joelho, tudo bem, ele não entende, ou talvez possa até ter alguém que entenda. Mas, se ele souber identificar, se ele souber orientar esse indivíduo, ele pode ou até mesmo minimizar os efeitos ali, ou então a pessoa precisa também ter conhecimento para poder indicar para um outro profissional, que é o competente da área. Sim. Cara, e tem muito fisioterapeuta que também é profissional de educação física e vice-versa. Fez uma faculdade, depois fez outra. Sim. Cara, ali é fantástico. Você tem o paciente, só que aí tem vieses, né? Eu vejo que esses profissionais são os mais voltados para a biomecânica. Entendeu? Educação física mais fisioterapia, muito biomecânica. Se entendesse um pouco mais da neurociência, de maneira geral, conseguiria fazer um trabalho mais completo, né? Sendo um profissional mais completo, vamos usar o termo um pouquinho, ele ser biomecânico e biopsicossocial também. Biopsicossocial, perfeito. Tem que misturar os dois. Deixa eu fazer uma parte aqui. Fazer vários apartes hoje, né? Eu vi que você me anotou bastante. Como que eu, na posição de mentor, eu vou identificando, né? Então, foi uma pergunta que você fez, assim. Esse movimento do Mauro como sendo um movimento que fala, olha, vai dar em algo e tá certo ao ponto de eu me misturar com ele ao invés de tentar colocá-lo na linha, né? Como a gente falou. Eu busco legitimidade nos movimentos, tá? Então, antes de eu pegar um mentorado e eu questionar alguma ação, eu procuro entender o porquê aquilo está acontecendo. Então eu faço um tipo de análise e leitura também. Olha a sinapse que eu fiz aqui, eu vou compartilhar em tempo real, porque a gente vai ver onde vai dar isso. Ele notando aí, ele pegou e falou para mim um negócio que eu não sabia. Ele falou, cara, eu queria ter sido profissional de educação física. De educação física. Falei, olha que doido, a gente vai descobrindo. E eu já estava com uma informação aqui que eu falei, para que eu vou usar essa informação? O que está escrito atrás do seu... Da onde você grava o vídeo? Mexa-se, respire, viva. Tá, mexa-se, respire, viva. Um dos primeiros encontros que eu tive com ele, a gente falou muito sobre a questão do movimento. E a minha leitura inicial, porque eu não entendi ainda a amplitude, né? Eu achei que o movimento era por causa da ortopedia. Entendi. Eu conserto para que o movimento esteja o tempo todo fluido, né? E correto. Depois, a palavra movimento foi voltando, né? Então... Não é à toa que tá aqui. Aí eu fui descobrir com vocês numa conversa, né? Que existe um nome, né? O profissional do movimento. Aí eu falei, puxa, que negócio legal. Então, o movimentar, ele é um aspecto da vida essencial. Ele tanto reflete a vida saudável, como mantém o ciclo saudável, né? Movimento eu entendo como sinônimo de vida. Olha lá, sinônimo de vida, né? Então, vai conectando, né? Mexa-se, movimento. O Mauro estava lá atrás, lá falando de movimento, profissional do movimento cast. E o Mauro vira e fala assim, ele abre ele colocou ele grifou o que com marca-texto, né? Você falou do personal trainer, ele falou, é um dos que tem mais... Você inveja, né? Você falou, eu invejo o personal trainer. Por quê? Porque ele é o que tem mais proximidade do paciente ou da pessoa, né? Qual é a minha leitura? Ele é o que tem maior possibilidade de causar uma grande transformação. Então, eu tô falando tudo isso aqui porque já teve uma outra conversa entre nós três que vocês trouxeram essa possibilidade, né? Esse olhar em busca de algo que pudesse enriquecer essa relação do personal trainer com o paciente, né? Com o cliente, né? Assim como do fisioterapeuta. Eu ia trazer para a gente, porque nós também da fisioterapia, nós tem na grande maioria, né? Ou deveria ser assim, né, Mauro? É um período curto de
curto de tempo de tratamento. Mas esse período, normalmente 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, tem uma relação com o paciente. E nesta relação com o paciente, que não é, infelizmente, de apenas uma consulta ou 2 consultas que vocês médicos passam, a gente pode interferir diretamente na vida dessa pessoa. Você tem a atenção dele, a dedicação dele, Sim. o envolvimento dele. E você pode gerenciar isso de uma forma diferente daquelas que está sendo protocolado. E deveria gerenciar e muito, né? É a tal da gestão em saúde que nós estamos colocando aqui. Sim. Não gestão no sentido financeiro. Sim. É gestão da saúde mesmo, saúde corporal, saúde física, saúde mental. Então, é justamente isso aí, das 2 coisas, né? O que a gente falou aqui? Primeiro, biomecânica mais biopsicossocial, certo? Então, os profissionais do movimento têm que saber também de toda a parte biopsicossocial, que é todo o resto, né? Tá. Aí, sabendo essa parte biopsicossocial, ele deixa de ser profissional do movimento para virar profissional da saúde, né? Porque até então, o profissional do movimento está focado no movimento. Enquanto ele repetir para si mesmo que é um profissional do movimento, ele vai ficar preso, engessado, achando que a biomecânica vai resolver tudo. Sim. Não vai. Só para avisar, não vai. Acho que já deu, né, gente? E aí ele precisa, se quiser evoluir, ele precisa aprender todo esse outro resto. Aprendendo tudo isso, mas aprendendo bem feito, né? E passando direitinho isso para o seu cliente, para o paciente, ele consegue transformar a vida da pessoa. Vou dar um exemplo que aconteceu quarta-feira. Paciente, 38 anos de idade, um japonês, enfim, todo certinho, ele... atleta, pratica, enfim, caiu num dokai. Sabe o que é um dokai? Um dokai, não? Jogos japoneses, né? Jogos de brincadeira, de família, enfim. Nunca, não fui apresentado para esse dokai aí. Quando acabar aqui, você mostra. Não quero, obrigado. Enfim, aí tem corrida, ele caiu na troca de bastão, machucou o ombro, passou em consulta. Não, era dor aguda, não sei o que, mas eu sempre faço um screening de saúde mental bem básico mesmo, não é intenção minha diagnosticar nada. E aí ele me contou vários problemas de estresse que ele estava passando, tudo, e eu aproveitei e falei sobre o que é estresse, como manejar, né, como sempre faço. Não foi nada especial para ele, né? Aí ele voltou em consulta já zerado, 0 dor, fez um exame para ver como era trauma, tranquilo, era só uma contusão óssea, e aí... Mas ele veio para agradecer, muito feliz. Eu achei fantástico. Ele veio muito feliz para agradecer mesmo e perguntar mais coisas sobre exercício, treino, suplemento, não sei o quê, né? Coisas minhas, né? E você faz o quê? Porque ele falou justamente isso. Eu senti... Ele falou, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Algumas pessoas falariam Deus, mas o destino ou a vida me fez cair, bater o ombro para vir parar aqui para você me explicar essas coisas e... mudar completamente a minha vida como você mudou, né? Que doideira, eu achei fantástico. Entendeu? Mas, só com... Olha que interessante. Olha que interessante. Você mudou a vida de uma pessoa com uma aula. Uma consulta. Porque a segunda ele voltou para te agradecer. Ponto. Nós, profissionais do movimento, que vamos trazer esse movimento para a saúde, nós temos muita propriedade de fazer isso por vários dias seguidos. Nós, fisioterapeutas, por um período um pouco menor, e o educador físico para sempre. Isso. Para sempre. Sim. Né? E eu vou trazer de volta, devolver para você, porque assim, imagina isso na vida de um idoso. A gente estava conversando aqui nos bastidores. O quanto que esse idoso tem, principalmente os que têm dor crônica tal, podem se beneficiar dessa mudança comportamental. Caraca, tudo, né? Até porque esses conhecimentos são relativamente recentes, né? Então eles cresceram num ambiente que não foram ensinados isso, né? E tem várias crenças erradas, né? De onde vem a nossa crença de que tomar chuva vai ficar gripado, por exemplo? Né?
Andar descalço. Qual a relação? Se eu ficar na chuva, a influenza vai pelas gotas de água entrar no meu nariz, né? Não tem relação. Adorei essa. Frio, não tem relação nenhuma. Andar descalço, choque térmico, tem que tomar café da manhã, tem que comer tanto... Choque térmico, tomar banho gelado 1h da manhã. Essa crença é minha. Mas, e aí algumas crenças fazem até mal, como de alimentação, por exemplo. Eu estava discutindo, só não quero falar. Mas falando de tal, que tem uma crença errada, de que tem que comer, né? Não pode fazer muito tempo de jejum, você vai morrer. E gordão. Entendeu? Se não tivesse essa crença, né, ele poderia fazer um jejum. E aí você estava conversando comigo, né? Pô, você emagreceu rápido, né? Não, jejum, comer uma refeição das 24 horas, mais uma só, eu já desincho o que eu ganhei lá em Salvador, por exemplo. Então é eficiente e é seguro, está provado, né? Então essas crenças que os idosos têm, às vezes estão piorando tudo. Aí vem os ortopedistas e colocam mais crenças. Sua coluna é frágil, você tem osteoporose, você tem não sei o quê, você não pode andar, você não pode... E aí, cara, é uma geração que está ferrada. Estão condenados. Você já ouviu falar daquele estudo que fizeram? Não sei se foi o pessoal da Quântica que fez, do ratinho, que colocaram ele, fazer ele ficar tomando choque. Foi algo mais ou menos assim. Colocaram uns ratinhos numa caixa, e aí colocaram uma faixa vermelha no meio, tipo uma fita. E aí toda vez que eles passavam pro lado de lá da fita, dava um choque no bichinho. E aí, com o passar do tempo, eles entenderam que passar da fita representava o choque. E aí, eles chegavam até a fita, aí sim, eles controlaram a massa. Isso na verdade, tem até teorias sobre controle de massa, né? E eles não passavam mais. Aí, o que foi dito? Que eles pegaram um especificamente e foram empurrando contra a fita, né? E forçou ele a passar a fita. E ele infartou. Né? Então, assim, ele desenvolveu uma crença de que ali havia um risco para a integridade dele, né? E aí ele pegou e teve um infarto. Essa questão é uma questão comportamental, puramente comportamental. Ele teve um ensinamento que aquele determinado comportamento poderia trazer um prejuízo, e basicamente o que a gente está falando aqui. Né? São comportamentos. E nós, profissionais da saúde, nós podemos e devemos orientar esses pacientes para quebrar esses comportamentos. Isso. Através de conhecimento. Por isso é parar de estudar, eu falei esses dias, acho que numa live, né? Parar de estudar movimento. Pô, você já não fez vários... O pessoal só faz pós de movimento, né? Não chega. Não, falei, a sua taxa de conversão, de melhora do paciente melhorou assim só porque você aprendeu a fazer um movimento a mais? Acho que não, né? Eu duvido muito, né? E aí vamos estudar também o resto. Entendeu? Eu acho que a questão é essa, é o também. Sim, claro, tem que ter isso. É o também. Isso. Porque o profissional da minha área, da fisioterapia, Sim. E eu entendo que o da educação física também, até mesmo da medicina... Sim. Né? Não, se eu quiser tratar, né, conservadoramente, fisioterapeuticamente um paciente, eu não consigo, pô. Entendeu? Sim. Pô, eu não tenho esse conhecimento. Então, eu tenho o resto do conhecimento, mas não tenho... Então, mas o que eu ia colocar que nós fazemos a parte técnica, perfeito, lindo, maravilhoso. Temos que cada vez mais sabermos trabalhar a parte técnica, isso é importante, seja quem for, mas também ter os conhecimentos, também ter as informações para mudarmos ou ajudarmos essas pessoas a mudar os seus comportamentos visando uma saúde melhor é imprescindível. Sim. E é o que vai trazer resultado. É o que vai trazer resultado. Exatamente, é o que vai trazer resultado. Vai melhorar tudo na vida, né? Uma coisa básica que eu repito... Vai trazer resultado, vai trazer aderência. Sim, também. Fidelidade. Também. Tem um ponto também que eu queria conectar com essa questão dessa oportunidade, voltando lá no começo da sua pergunta, né?
você falava algo do tipo, há uma oportunidade, há negócio, isso, né? E aí eu começo a ver o negócio nisso. Esse movimento todo que está acontecendo, né? Tem um fator importante que eu percebo mais como paciente, como pessoa, né? Do que profissional. Uma mudança no comportamento do ser humano a respeito da saúde. A gente falava sobre isso outro dia. Hoje, eu ouso dizer que tem gente que chega na sala do Mauro com um conhecimento, às vezes, de endócrino, né? Da endocrinologia, às vezes superior dele em alguma área específica. De tanto acesso que a gente tem à informação. Né? Então, hoje, o que está acontecendo com o paciente, com a pessoa? A gente aprendeu, não é à toa que se chama, né, a era do conhecimento, né? A mesma era digital e da informação. Ele se imune hoje de muito conhecimento. E o que está acontecendo? Que esse é o ponto. As pessoas, eu vejo nos amigos, eu sou um pouco diferente. As pessoas estão fazendo uma autogestão da saúde. E é um negócio fantástico. Tem uma consciência, uma ampliação de consciência sobre a saúde acontecendo. Do tipo, eu nem sei os TCH da vida. Assim, eu não sei, tá? Porque eu tenho uma outra história, eu sou meio anti-remédio, anti-tudo. Eu também sou né? Mas eu também sou bem também contra assim? fazer um monte de exame. Eu sou o contrário. Mas eu vejo que as pessoas entendem tudo, né? Sobre o seu corpo. E elas começam a tomar decisões a respeito da saúde. Com esse lance da proximidade dos profissionais de movimento com as pessoas, existe uma oportunidade de levar informações científicas mesmo. Porque a fonte dessas pessoas é a internet, a rede social. Era isso que eu ia colocar. Porque essa autogestão de saúde é uma das coisas que mais tem acontecido mesmo. É perigoso. E a grande maioria é baseada em pseudociência. Sim. Vou falar olhando para a câmera. Você que está fazendo isso. É na merda que você escuta daquele guru que está só te empurrando coisa. Então, E isso deve ser feito, deveria ser feito pelos profissionais da saúde. e aí tem um outro ponto. Capacitados. Aí eu falo como profissional de marketing. A busca por desenvolvimento de negócio, necessidade de venda, instalou um programa em todo mundo do tipo, a gente precisa gerar conteúdo, a gente precisa ter o que falar lá nas mídias sociais. Então eu vejo, né, ao contrário do Mauro, que tinha medo de apanhar e passar vergonha lá diante do povo, eu vejo muita gente pegando conhecimento precoce, assim, muito superficial e papagaiando. Agora, fala você, por favor. Não, mas é isso mesmo, isso mesmo. Quer ver você deve ter visto, você vê também as postagens do Léo Costa, né? Ele falando Foi o que? Adoçante. A do adoçante eu vi, mas eu vi só a chamada, eu não vi. Sim. Não vi o conteúdo. Enfim, eu até fui ver, eu coloquei no Google, né? Adoçante causa perda cognitiva. Já apareceu 4 grandes sites, né? De Veja, G1, enfim, com notícia falando adoçante causa perda cognitiva. Absurdo. De um estudo, de uma revista boa, acho que é Neurology, de um grupo brasileiro. O Léo falou que é um grupo bom também. Mas, assim, não tem nada de errado com o estudo, tá? A forma que é colocar. Isso. A extrapolação, entendeu? Em momento algum eles falaram, adoçante vai... É o estudo... Ele tem um vídeo de 3 minutos que eu até mandei para minha família para eles entenderem o que é uma coisa, um estudo que vão falar e o que é, de fato, o que acontece, entendeu? E aí tem muito isso, tem muito estudo observacional, que é muito mais fácil. Por exemplo, esse estudo eles só pegaram um banco de dados, né, que já estava lá, e foi cruzando dados e falou, olha, essa pessoa aqui, ó, que tomou adoçante, ela teve um teste pior cognitivo. A pessoa que toma adoçante geralmente é mais velha. A pessoa que toma adoçante geralmente é obesa. A pessoa que toma adoçante geralmente é diabética. A pessoa que toma adoçante geralmente é sedentária. Ela vai ter perda de cognição. Exatamente. Será que é pelo adoçante? Isso. Entendeu? Por favor. Olha. Né? E aí acontece muito isso. Mas é muito mesmo. Então você imagina, dado que vocês estão falando, né, a proximidade do profissional do movimento com as pessoas, eles podem vir a ser, sim, um agente de saúde
portador de notícias cientificamente embasadas para orientar o paciente. Então, por exemplo... Nossa, peraí, você está falando o seguinte, Marcelo. Você está falando que o profissional do movimento, no caso, a gente está falando o fisioterapeuta e o educador físico. Se ele tiver a informação adequada, se ele estudar para aquilo, ele vai ter um campo de atuação aí gigantesco. Ele pode vir a ser um mentor de saúde. Do tipo, eu faço minha autogestão, todo mundo faz a autogestão, né? Essa, digamos que foi a grande mudança que teve. O médico da família não existe mais. Quem é o médico da família? Né? Aquele que se aprofunda mais por algum motivo, mas cada um faz o seu. Agora, com quem que eu falo sobre todos os assuntos que não tem um especialista específico declarado? Entendeu? Com quem que eu falo sobre todos os assuntos se eu não quero marcar uma consulta para falar a respeito? Quem que me orienta? Quem que me fala o que é verdade realmente, o que é bom e o que é ruim, né? Então, tem uma grande oportunidade para o profissional do movimento trocar 20 minutinhos de conversa sobre política, memes, que é descontração e é bom também, por transferência de conhecimento puro, né? Será que isso não abre margem para um diferencial competitivo, né? Uma geração de valor extra? Será que não está sendo requerido isso nesse momento? Nossa, e pegando esse raciocínio, se eu não me engano, eu vi algum estudo, não vou lembrar em qual local, que para os próximos... Eu estou com 10 anos na cabeça. Esse mercado de saúde, do wellness, né, o bem-estar, da ordem de 5 ou 7 trilhões de dólares. É verdade. Ou seja, é um crescimento gigantesco de oportunidades para que a gente possa trabalhar nela. Vamos pensar alguma coisa já, né? Assim, teve muitas coisas que vocês já disseram, né, nessa e outras mesas que realmente corrobora para isso. E aí? Não, a cabeça voou agora. Volta com a pergunta aí. Volta com a pergunta. Eu quero ver se a gente está caminhando para algum lugar que aqui o papo tá louco. Por exemplo, você falou do idoso, né? Existe... por educador físico. É porque eu frequento... Acho que ficou todo mundo pensando no produto aqui, não ficou? Não, exatamente. Eu olhei e agora... Aí eu olhei todo mundo assim. Não, a cabeça vai, né? Tintim! E de novo, não é feio, viu? Não, imagina. E aí ele engatou o idoso. Desculpa. Porque eu tava... Enfim, como eu vou todo dia na academia, eu tento ir todo dia na academia. Em termos de mercado. O idoso é absurdo. Isso. Absurdo. Tanto pro físico quanto pro profissional. Porque o idoso é o que sente dor, né? Metade dos idosos sofre dor crônica. Hoje, né? Daqui pra frente vai aumentar o número de idosos, eu acho que vai enfim. Então, os idosos vão procurar mais fisioterapeutas, os idosos vão procurar mais profissionais de educação física, né? Porque a fisioterapia está se posicionando cada vez melhor. A gente, antes de ligar essa câmera, estava falando como a fisioterapia brasileira é fantástica, e eu sempre defendi isso, né? Medicina também é fantástica. A ortopedia que eu ainda não me posicionei, tá? Mas a medicina brasileira é fantástica, tá? Os médicos brasileiros são muito bons em comparação com o mundo. Enfim, e aí também... O brasileiro é foda. O brasileiro é foda, velho. Eu não sei porque de onde diabos vem essa síndrome de vira-lata, né? O brasileiro é foda. O brasileiro é bom pra caceta. Inteligente pra caralho, enfim. Sim. E também para o profissional de educação física que está só subindo essa cultura de fazer musculação como saúde, né? É claro que ela nasceu lá atrás, minha mãe já fazia isso, né? Musculação lá quando era criança, mas agora está estourando mesmo, né? Já está mudando essa cabeça de que musculação é para marombeiro, né? Já virou. E, bom, só está crescendo o número de idosos, só está crescendo a população... só está crescendo o número de casas com academias dentro, né, de prédios, né? Então vai ter uma demanda gigantesca para personal trainer, para esse público, né? Então, não sei como, se você for personal não pensou nisso, é claro, deve estar pensando, né? Precisa estudar, tem particularidades.
Aí vem um idoso de 70 anos de idade, 75 anos de idade, diabético, hipertenso, osteopênico, toma um monte de remédio, e aí o cara tem insuficiência cardíaca, e aí, o que você pode fazer com ele? Você pode? Ah, não, fiz um treino aqui, tá, mas... E aí, não vai matar o cara? Será? Entendeu? E tem professores de educação física que fazem um trabalho com idosos fragilizados, metendo na máquina, no aparelho. Tem muito estudo em cima. É só aprender. É só aprender. E é só aprender também as outras vertentes da questão do sono, a questão da nutrição, a questão do estresse, entre várias outras circunstâncias. E vamos deixar claro novamente, ninguém aqui está falando que vai ocupar o espaço de alguém no dia a dia. Sim. Não. É ter informação para saber orientar direito. Essa é a questão. E só pegando a questão do idoso, que eu acho que só para mostrar o tamanho, eu tô com o mercado na cabeça. Eu também fui lá pro lado do idoso. Eu não sei se vocês sabem, eu escrevi um livro de fisioterapia geriátrica. Verdade, Zé, verdade. E faz tempo, Foi mas do mestrado, foi do mestrado. Foi na época do meu mestrado. Sim. Meu mestrado foi em cefaleia também, né? Mas eu, junto com o meu orientador de mestrado, nós escrevemos um livro chama-se Fisioterapia Geriátrica. Quem tá lendo agora é idoso. Então, naquela época tinha uns 10 aninhos de idade. Tanto tempo que faz. Era justamente isso que eu ia falar, juro por Deus. Porque é o seguinte, a segunda edição desse meu livro foi 2007. Ou seja, nós estamos falando em quase 20 anos, são 18 anos da segunda edição. Na época, todas as estimativas colocavam como ponto central 2025. Sério? Eu lembro. 2025. 2025 o Brasil terá 32 milhões de idosos. 2025, blá, blá, blá. Ou seja, nós já chegamos, nós estamos em 2025. O Brasil hoje, então, ele tende a ter, eu acho que esse número já ultrapassou, tá? Tem com certeza por volta de 35 milhões de idosos, e pessoas acima de 60 anos. Pessoas acima de 60 anos. Quando, já lá atrás, quando você somava de 50 a 60 anos aos idosos, esse número praticamente dobrava. E hoje eu estou nessa faixa entre 50 e 60 anos, o que eu não estava lá. Então eu já estou nesse platô superior, ou seja, de idade. Então, né? nos próximos poucos anos, na verdade, o que você está falando vai multiplicar. Nós teremos provavelmente mais de 50 milhões de pessoas acima de 60 anos. Olha o tamanho desse... Nós estamos falando em praticamente um quarto da população. Ô Zé, fui ver minha avó essa semana. Aí ela pegou e falou assim, olha o braço da avó, como é que tá aqui? Ai, tá aqui a pele. Eu falei, meu, cadê o músculo? Ela falou, perdeu o músculo, né? E aí eu só lembrava do Mauro me falando, né? Sobre o músculo. Eu falei, meu, o músculo que você não exercita, o corpo vai dispensando e ele não volta mais, né? E aí naquele momento eu falei, você precisava de um fisioterapeuta, um educador físico, ou alguém algum profissional do movimento, né? De repente até uma outra profissão que precisa nascer para isso, tá? Para que ela tivesse se mantendo, né? E na hora eu pensei, se eu soubesse uns exercícios, né? Eu ia passar para ela ficar na frente da televisão, qualquer coisa que dá para ela fazer já ajuda a manter vivo, né? E eu não tinha esse conhecimento, né? Então, às vezes, vai ser o profissional de geriatria vai ter um pouco de conhecimento sobre movimento, e aí ele vai poder expandir um pouco. E aí eu fiquei nesse pensamento sobre minha avó aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Seguinte, o profissional fisioterapeuta, quais são as aspirações dele? Né? O ortopedista deve se formar e ele deve ficar pensando nos cenários de altíssima complexidade para botar em prática aquele conhecimento, né? E eu acho que toda profissão tem isso. Você projetar um cenário que fala, putz, isso aqui é um cenário legal. Como que é o cenário aspiracional do físio? Geralmente ele quer trabalhar com o quê? Assim, o que é que representa a satisfação? Onde eu quero chegar?
quer trabalhar com idoso? É isso que passa pela cabeça do fisioterapeuta que ele se forma? Né? Ou o contrário, porque ele quer, sei lá, esportistas, ele quer movimentos intensos. Porque a fisioterapia, a profissão fisioterapia, Marcelo, hoje, se eu não me engano, tem 16 ou 17 especialidades. Entendeu? Então passa pela traumato-ortopedia, ginecologia, neurologia, pneumo, cardio, e aí vai, né? Então, se eu não me engano, são 16 ou 17. Então, teoricamente, cada um vai ter uma expectativa diferenciada. Tá? Legal. Aqueles que... O profissional do movimento em si estão ligados mais ao sistema músculo-esquelético, né? Talvez eles tenham, ou nós temos uma expectativa de ter uma agenda boa de clientes que supra as nossas necessidades financeiras. Qual é esse que cuidaria do idoso? Não necessariamente trabalhando feito um louco, se matando de trabalhar, mas sendo valorizado, tendo um valor de trabalho, não só do ponto de vista de satisfação do paciente, mas também financeira adequada para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Basicamente, eu acho que seria essa a maior expectativa de todos nós. Né? E qual é essa especialidade que seria mais compatível com o idoso? Então, aí depende da área, porque o idoso ele pode ter problemas cardíacos, ele pode ter problema pneumológico, músculo esquelético. Não, mas da fisioterapia pensando no movimento como elemento de saúde. Normalmente mais o que aborda o sistema músculo-esquelético. Então nós estamos falando aí de traumato, ortopedia, reumatologia e etc. Tá, e o educador físico E o também educador poderia físico enveredar. também está enveredando nisso. O que acontece muito na fisioterapia, pode me corrigir se eu falar besteira, né? Uma grande parcela, eu diria a maioria, é ainda focado em tratamentos passivos, né? Tem uma parcela importante. Que é só passivo muitas vezes, né? Ou misto. Passivo é a liberação miofascial, são os aparelhos de analgesia. Terapia manual, o choquinho, o quentinho. Isso. Que são boas ferramentas, legais, são gostosas, né? Eu adoro também. Mas precisa de algo a mais, né? Na cabeça de muitos, se eu fizer o tratamento passivo, o paciente vai se sentir bem, vai sentir e vai voltar. E vai voltando, ele vai ganhando, né? As sessões, certo? Não é ilegal isso. Ok, ele está trabalhando e está ganhando. Mas eu tenho um pensamento diferente, né? Se você faz o passivo, mas aí com mudanças comportamentais, exercício, orientações, você melhora o paciente rápido, tá? Esse paciente vai ficar satisfeito e vai indicar. Você não está... Onde você está querendo chegar? Essa roda viva, você não está pensando no paciente. Isso. Então, tem essa questão de caráter, né? Mas não tô nem xingando aqui. Não. Hoje eu vou me comportar. Não é nem essa questão, mas a questão financeira mesmo, né? Porque se o paciente vai lá e faz 30 sessões de fisioterapia com o cara, né? E tá, enfim, gosta, o cara ganhou 30 sessões, legal. Aí vem e o cara é um figurão, o cara é um presidente de uma empresa, né? E aí todo mundo pergunta pra ele, e a sua físio, como é que tá, né? Melhorou? Não, ainda tem uma dorzinha aqui, né? Aí já fez quantas sessões? 30 sessões. Puta, esse cara é ruim, hein? 30 sessões? Porque eu tinha uma dor no ombro e melhorei com 4. É mesmo? E aí? Entendeu? É isso. Essa é a questão. O teu tipo de abordagem e você promover a saúde desse indivíduo. E essa promoção de saúde é para tem um período curto de tempo e daqui a pouco você manda ele embora. Ele que vai fazer um trabalho com um personal trainer, com um educador físico numa academia, vai fazer um pilates que seja com um próprio fisioterapeuta, ou quer dizer, com outro fisioterapeuta, mas você está com o olhar ali agora na saúde dele, na continuidade de saúde, e não no que ele já apresentou como doença.
E a mesma coisa para o profissional de educação física, imagina, porque o cara é um psicólogo nato, né? O cara tá lá. Porque eu acho que uma porcentagem maior de mulheres, né? Mulheres de meia idade para cima de alunos, né? E são elas que vão deslanchar os problemas lá, não sei o quê. E isso, imagina o educador, o profissional de educação física que está trabalhando com o idoso. Ele não vai, o idoso não está indo atrás dele por estética. Sim, perfeito. Não está. Mas imagina o profissional, não é fazer manipulação, que eu sei que eles não podem, né? Mas vai lá, palpa o ombro da pessoa, todo tenso, né? Explica de onde vem isso é contratura muscular, por isso isso vem do seu pensamento, disso, aí começa a explicar tudo, ensina técnica de respiração e fica monitorando, não, faz mais isso, faz aquilo, e a pessoa começa a se sentir bem. Porra, você acha que ela não vai encaminhar? É bem-estar, vai encaminhar outra pessoa. Isso, é assim que indica. Não vai indicar porque o cara tem um shape. Eu costumo brincar, desculpa, Marcelo, eu costumo brincar com os meus pacientes que eu falo o seguinte: o doutor X mandou eu fazer 30 sessões. Um paciente por pouco tempo. Em 5 sessões, no máximo, você está boa. Tá? Não deu outra. Falei, eu não quero esse paciente como meu sócio. Não quero. Porque não me interessa, porque vai chegar com 30, 40 sessões, ele não vai me indicar para outro. Fala, puta que pariu. Faz 6 meses que eu tô lá naquele cara, ele não resolveu o meu problema. Quando eu passei com o Mauro me encaminhou para um físio, que eu não vou mencionar o nome. E aí eu cheguei lá, ele pegou, me examinou, viu os movimentos, falou, tá funcionando, tá indo pra academia, tá jogando beach, tá, então tá bom. Me deu uma receita médica de exercícios. Falou, vai, não pegues mais, né? Falou, vai, faz isso aí. E eu saí de lá, eu tô achando que eu ia, né, me internar num processo fisioterapêutico. E o cara foi lá e falou, olha, é isso aqui que você vai fazer. E assim, eu quero indicar para todo mundo. Você entendeu? Então, às vezes, é uma outra forma de fazer, né? Sim, sim. Volume, dinheiro. E você pode cobrar mais caro, porque eu pago o dobro por uma consulta, né? Que respeita o meu tempo. Sim. Entendeu? Sim. E mais do que isso, e para fazer isso, né, só tem uma forma: conhecimento. Exato. Não existe outra. Não existe outra. Você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa saber avaliar, você precisa saber determinar as direções. Mas sim, eu acrescentaria ao conhecimento, eu acrescentaria princípios e segurança. Tá, com certeza. Porque tem muita gente que, se não está calçado numa atuação profissional que tem um posicionamento, ele vai pegar e vai ponderar de uma forma diferente. Esses dias comecei a trabalhar com um cliente novo, e aí eu fiz lá um orçamento para ele, e aí ele pegou e falou assim, nossa, Marcelo, mas esse valor, eu achei que ia ser o valor mais ou menos a tanto. Aí eu falei, mas com base em quê? Ele falou, por exemplo, eu tenho um terapeuta, né? E eu achei que a gente ia caminhar longo tempo, né, com o projeto. Eu falei, cara, eu não quero casar com você, não. Assim, o trabalho de mentoria, de coach, né, assim, ele tem começo, meio e fim, né, e tem... O Mauro tá uma relação que tá legal demais, né? Ele tá construindo grandes coisas. Tem grandes coisas. Mas eu expliquei para ele o seguinte, eu falei, assim, eu mensuro o meu sucesso com a velocidade com a qual você constrói coisas e você se transforma. Então, é bem diferente. O psicólogo, o terapeuta, ele depende dessa recorrência. Eu dependo do seu sucesso. Aí ele olhou e falou assim, nossa, que doideira, né? Então, esse comportamento, ele é muito importante. Você muda o mindset, você vai ganhar o mesmo dinheiro, só que de uma forma diferente. Né? Você ganha em volume de pessoas que passaram por você, não a quantidade de sessões de uma mesma pessoa, né? É óbvio, né? Tem casos e casos. O cara precisa de 10, precisa de 30, precisa,
né? Às vezes é um processo gradativo, às vezes ele tem outras Mas você só dificuldades. vai conseguir determinar isso mediante uma boa avaliação, seja quem for, uma boa Isso. consulta, um bom primeiro encontro, seja com quem for, e conhecimento. Só que se não tiver os princípios, um posicionamento, Sim. ele nem vai se permitir, olha que louco isso. O fisioterapeuta não vai nem se permitir descobrir um estado de extrema transformação acelerada. Não, e mais Se ele do tiver, que... ó, a gente falou de crença agora há pouco. Se o próprio fisioterapeuta tiver uma crença que determinados quadros só se resolve com 10 sessões, como que ele vai alcançar 5, 3, que foi a quebra de paradigma que o Mauro fez. Do tipo, não, calma, existem possibilidades das coisas se curarem. Ele estava conversando com um amigo meu semana retrasada. O meu amigo fez uma cirurgia no ombro e não conhecia o Mauro, nem eu sabia que ele ia fazer. E aí eu peguei uma parte da conversa, estava passando, e aí acho que ele perguntou assim, em quanto tempo de fisioterapia, ou você liberava, não era? Tipoia, né? De tipoia. E você falou alguma coisa de 3 meses, não foi? Não, tipoia é 2 semanas, né? E aí, mas todo mundo deixa 4, na verdade. Alguns deixam 6, né? Então teve 2 momentos, porque eu lembro que era um negócio do tipo que estava previsto em 5 meses para ele, e o Mauro falou assim, não, mas 3 meses. Ele falou até mim, não, comigo veio 3 meses. Porque o que ele acredita impacta a forma que ele observa o ser humano, e eu acho que esse é um ponto importante que eu queria trazer, fugindo um pouco da pauta. A observação, ele tem um poder. Então, a forma que você olha... O que você colocou de posicionamento. E nós falamos do alinhamento da expectativa inicial. Só pelo nosso posicionamento, pelo conhecimento que você passa, você já tem uma possibilidade mais de confiança, de ganho de efetividade da terapêutica. É o posicionamento também em relação a isso. E você só consegue posicionamento... Conhecimento. Perfeito. Eu escuto muito... 2 coisas. Primeiro, olha como dá certo. Eu recebo hoje muito paciente, porque me indicaram para ele, falando, não, vai nele, porque você só vai operar se você realmente precisar operar. Isso olha, que maravilhoso. Isso é posicionamento. Primeiro, não é nem o dinheiro que eu estou ganhando com o paciente, é uma felicidade que eu sinto por me indicarem pelo meu caráter e não pelo conhecimento, que o conhecimento todo mundo tem. Marcelo e Mauro, nós construímos uma quantidade gigantesca de raciocínios aqui. Cara, né? foi produtivo. Viu? Muito produtivo. E a parte final disso tudo, para que a gente possa dar mais informação ainda para quem estiver nos assistindo. O modelo que nós temos dos nossos sistemas, de forma geral, é um modelo mais voltado para a doença, né? E nós estamos aqui propagando, querendo que... Esse é o motivo principal dessa conversa nossa, porque nós somos profissionais da saúde, né, Mauro? Né? E o Marcelo está direcionando isso em conjunto com você. Deixar alguma informação, algum toque, vai. Eu não odeio a palavra conselho, né? Mas para que esses profissionais, principalmente da educação física e os profissionais da fisioterapia, possam trilhar esse caminho da saúde. Até mesmo porque, né, Marcelo, a gente está vendo e a gente conversou que esse pode também, além de você beneficiar a pessoa, o produto final, que é o paciente ou o aluno, vai trazer um benefício gigantesco para ele. Também tem o benefício do ponto de vista de mercadológico. Ou seja, é um oceano azul aí a ser trilhado, né? Essa vertente, esse business, negócio, saúde, pode ser bastante interessante. Eu acho que eu tenho aqui então, vamos finalizar, por favor, e fala um pouco sobre isso. Eu acho que eu tenho um storytelling para resumir aqui. A gente começou o podcast com a sua provocação sobre essa possibilidade de negócio. A gente começou a falar sobre um movimento de mercado, um movimento social que diz respeito à mudança de comportamento das pessoas.
Falamos que trouxemos o Mauro como um exemplo de um profissional que se abriu para isso e que entendeu que sair da sua zona não de conforto, de especialização, né, o seu centro de especialização, e se abrir para trazer mais conhecimento, ele poderia gerar mais valor para os pacientes dele. Depois a gente foi para um território onde a gente começou a falar do profissional de movimento, e vocês trouxeram esse fator tão importante da proximidade, né? Achei muito bonito da parte do Mauro falar que, ou foi ele que falou, né? Que inveja, né? Então, assim, essa inveja positiva, né? Esse ciúme, não é nem inveja. Boa, eu acho que é o ciúme, porque o profissional do movimento tem essa presença e essa relação muito mais contínua do que ele gostaria. Ele tem que correr numa consulta ou duas para conseguir passar tudo que ele gostaria. Então ele viu uma oportunidade para os fisioterapeutas, os educadores físicos, né, e outros que se denominam profissional do movimento, uma janela de poder se transformarem num agente de saúde, né? Através do quê? Do conhecimento, que você bem trouxe, né? Como meio de se expandir e gerar mais valor. A partir disso, a gente viu algumas oportunidades, né? Alguns que a gente vai ter que continuar aqui depois conversando. Vamos ter que desligar a câmera e vamos ter que conversar. Porque não é oportunismo. Sim, né? sim. E não é oportunidade pela receita, pelo dinheiro. Eu acho que é uma necessidade social, né? Algumas não preenchidas, que a gente pode criar uma ponte para gerar valor para outros que estão querendo realmente expandir a sua geração de valor. Perfeito. Eu resumiria dessa forma tudo que eu assisti aqui. Perfeito. Perfeito. Mauro, e agora é a sua vez. Sim. Fala para os nossos colegas fisioterapeutas e educadores físicos que estão nos ouvindo aqui, Sim. a importância de nós, enquanto profissionais do movimento, termos mais conhecimentos de forma geral, né? E o quanto que isso pode ser benéfico para o produto final e para eles mesmos enquanto negócio. Olha só. Nós, médicos, falhamos, estamos falhando e falharemos, tá? Em promover a saúde. É basicamente isso. Por vários aspectos, né? Não sempre vai ter um chatinho que vai falar, mas eu promovo. Foda-se, né? A maioria, tô falando maioria, tá? Tá bem claro aqui, eu acho que não é um podcast para crianças, tá? Por quê? Aí tem a minha questão, por exemplo, mesmo uma pessoa que tem a melhor das intenções, que não se importa em doar mais tempo e falar mais e fazer aulas melhores, e eu não consigo, né? Porque é impossível. Eu posso até, vou separar 5 horas, não vai caber na cabeça toda a informação. Sim. Né? Não dá. E também não dá para eu também ficar fazendo um monte de consulta e aí eu não pago nem a minha clínica, né? nem me sustento também. Também não dá. Uma outra parte é o fluxo de volume de pacientes. Então, o SUS, convênio, cara, não dá. No SUS, você vai ter que atender aquela demanda e dane-se. No convênio, a mesma coisa. Vamos te falar, é isso aqui, senão não vale a pena e também não vai ter o tempo. E aí, esse povo nem se interessa também. E aí, vai ter uma parte de pessoas também, vai estar lá com o seu tempo, sua clínica, seu consultório, que está sendo guiado 100% pelo financeiro. Né? E aí o que dá dinheiro são procedimentos duvidosos. Então a medicina regenerativa como um todo, eu ponho em xeque aqui, por exemplo, né? Pelo que eu tenho lido, né, de revisões de literatura. Medicina regenerativa é jogar coisas numa articulação, geralmente uma articulação com artrose. A última revisão da Lancet sobre artrose não tem muita evidência. Ácido hialurônico, PRP, nem cita bone marrow, né? Medula, enfim. Então, mas dá dinheiro. Né? Então estão sendo guiados por isso. Né? Nisso está uma população carente de promoção de saúde. Porque nem mais o governo fica gastando dinheiro para... Antigamente promovia, né? Eram várias campanhas de promoção de vacina, de não sei o quê. Tanto que o Brasil talvez é um dos países com a maior aceitação em vacinas do mundo. Né? Eu não sabia que a Europa, a maioria dos países... Eu acho que quando o sinônimo de saúde era mais simples. Aí entendi. se promovia. Depois que complicou, não deu mais conta. Tá?
E aí existe agora um vácuo, uma lacuna gigantesca que precisa ser preenchida socialmente falando, não necessariamente financeiramente falando, e que quem deveria preencher não consegue ou não quer, que é o médico, certo? E entendendo que as doenças, a maioria das doenças, isso está em literatura científica, a maioria das doenças estão relacionadas a maus hábitos de vida, né? O médico ele só quer remediar, certo? Que não é tratar. E mesmo aquele que remedia, ele não incentiva a mudança de hábitos ou não consegue incentivar, né? A cura de verdade é a mudança desses hábitos que necessitam uma insistência e conhecimento. Conhecimento de qual hábito mudar, como mudar, né? E como ter a motivação para mudar, entendeu? E aí exige realmente muitos encontros e muito conhecimento. E aí o profissional que passa muito tempo, ele já tem um conhecimento do movimento, tá? Porque não é fácil. Não é fácil. Muita gente acha que é fácil entender de biomecânica. Tá. E aí, entendendo o conhecimento básico de todo o resto, né? Do que a gente conversou aqui, de sono, saúde mental, de um pouco de alimentação, de neurociência motivacional, comportamental, né? Entender um pouco das particularidades do idoso, né? Putz, ele vai promover a saúde melhor do que ninguém. Então, se existir um movimento nesse sentido, desses profissionais estudarem um pouquinho a mais e começarem a promover a partir daí, vai haver mudanças na sociedade toda. Entendeu? Porque o Brasil tem o maior número de fisioterapeutas do mundo, o Brasil tem o maior número de educadores físicos do mundo. Não se fala educadores físicos, você é profissional de educação física ou professor de educação física. Se a gente não contar nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos lá é um curso básico só. Aqui é um país que faz graduação de educação física. Então tá todo mundo aqui, cara. E o brasileiro tem a segunda maior cultura de praticar musculação do mundo. E tem o segundo maior número de academias do mundo. Cara, a gente tá perfeito para fazer essa mudança, tá entendendo? O país do movimento. O país do movimento. É só esses profissionais passarem a estudar. Só. Nossa Senhora. Maravilha. Olha que... É o que eu acredito, né? Não, olha que nível de informação. Isso, se você parar para pensar um pouquinho e olhar para esse contexto, é para mudar literalmente de patamar e de vida. Mauro, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Zé. Obrigado mesmo. Cara, eu gostei demais do papo. A gente podia marcar lá no Pod Show, né? A gente pode... passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Marcelo, obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado pelas informações. Pessoal, obrigado. Até a próxima.